E fala galera, bom dia, tudo bem com vocês? Vamos para mais um dia de análise do Bitcoin e do nosso mercado de criptomoedas. E gente, sério, eu gravei um vídeo inteiro aqui agora, na hora da edição eu percebi que a câmera estava dando alguns problemas. Por conta disso eu optei em gravar um outro vídeo, né? Porque é importante pra gente estar produzindo conteúdo sempre de qualidade. E a gente viu aí o Bitcoin cair bastante de ontem para hoje, né? Cerca de 8% em algumas horas. Enquanto isso o mercado tradicional foi pelo mesmo caminho. Nosso principal objetivo hoje vai ser estar dando uma passada nessa queda, tanto gráfica quanto sentimental. Além de estar olhando algumas notícias, né, que podem estar impactando nessa queda e algumas coisas também que estão me preocupando para o longo prazo. Beleza? Tudo isso e muito mais logo depois da vinheta que eu vou soltar para a gente metralhar informação no canal como sempre. Se você não me conhece, se você não conhece o canal, eu queria te convidar a estar se inscrevendo aqui. Eu posto análises diárias como essa, sempre comentando sobre pontos fundamentalistas, análises on-chain, gráfica, sentimental, notícias e tudo aí que esse mercado tem para oferecer pra gente. E no mais, convidar vocês também a estarem me seguindo nas redes sociais, que os links estão todos aqui na descrição desse vídeo, tá? Lá eu dou continuidade para as análises, lá eu posto novidades ao longo do dia e também convidar vocês a estarem se inscrevendo no meu canal do Slack 100% gratuito. Os links todos aqui embaixo na descrição, beleza? Vamos começar aqui, galera. Eu já tô aqui direto aqui no Slack, né, para mostrar para vocês que ontem eu postei uma notícia logo que começou essa queda, falando do possível motivo da própria queda, né, que é o Federal Reserve, como vocês bem conhecem. Abrindo a notícia aqui, pessoal, a gente já consegue ver de cara que o Fed pode precisar aumentar os juros de forma mais acelerada e reduzir o balanço rapidamente, né, que seria o tapering. O tapering são as medidas que buscam aí retirar os estímulos na economia que eles vêm aí implantando desde o começo aí da pandemia que a gente viu lá em 2020, tá? E a gente viu aí também fechando o ano, né, o ano passado aí, as reuniões que tiveram no dia 14 e 15 de dezembro, que eu até comentei bastante aqui no canal com vocês, falando sobre a questão dos juros, a taxa de juros e todas essas medidas aí do próprio tapering, tá? E eles anunciaram ontem, né, a ata da próxima reunião e eles se mostraram também favorável ao aumento da taxa de juros antes do esperado, né? E também a redução da sua carteira geral de ativos para conter a ata da inflação. E galera, é muito importante a gente estar falando nisso, porque foi isso que causou a queda que a gente viu ontem, né? A gente sabe que quando o governo americano ele tende a tirar os estímulos da economia, aumentar a taxa de juros, reduzir tudo isso que eles estavam aí fazendo para inflacionar a moeda, as pessoas, os investidores, eles correm para ir para uma renda um tanto quanto mais estável, né, tal como a renda fixa, e saem da bolsa de valores, do mercado financeiro, que é uma renda de mais alto risco. Consequentemente, a gente vê uma queda acontecendo tal como aconteceu ontem, e o mercado tradicional e o mercado de criptomoedas eles estão correlacionados, né? Então os investidores eles também aproveitaram esse gatilho para se desfazer das suas posições em criptomoedas, do que resultou na queda de ontem, tá? A gente sabe como que o Federal Reserve ele impacta diretamente na economia global, as bolsas brasileiras sentiram com isso, os criptoativos sentiram com isso. Eu também comento bastante para vocês como que essa questão aí do Federal Reserve está inflacionando a economia já é uma questão tanto quanto preocupante que a gente uma hora ia acabar vendo essa bolha estourando e a economia aí dando uma pequena retrocedida, né, os investimentos, a bolsa de valores e tudo mais, por causa que o governo americano vem inflacionando a moeda. Eu vou deixar essa notícia lá no Telegram para vocês estarem conferindo, quem tiver interesse. Eu não vou entrar em tantos detalhes porque a gente tem bastante coisa para falar aqui hoje, tá? Outra coisa que eu queria passar com vocês é sobre a questão do Cazaquistão, galera. A gente consegue ver aqui, olha só, a polícia mata dezenas de manifestantes enquanto o país vive caos. A gente consegue até ver algumas imagens aqui, né, de como que tá lá, protestos, né, bastante protestos. A gente consegue ver tantão de gás da polícia, automóveis aí queimados, né, o pessoal lá tudo manifestando e tudo mais. E galera, por que que é importante a gente falar do Cazaquistão, né? O que que isso tem a ver com criptomoedas? Eu vou explicar isso também para vocês. Mas primeiro, né, a gente já tem lá que começou a ter uma série de protestos, né, por causa do aumento do gás, dos combustíveis e tudo mais. E em resposta desses protestos, o governo do Cazaquistão ele resolveu decretar um estado de emergência, né, e também toque de recolher lá no país. Isso aconteceu, todos esses protestos, né, lá em Almaty, que é a maior cidade do país. E por que que eu estou dando um ênfase tão grande nisso aqui? Porque lá no Cazaquistão, né, o Cazaquistão é o segundo maior país em mineração de criptomoeda, né? Ele é responsável por 18,10% da nossa taxa de hash, que é o poder computacional. Ele só perde para os Estados Unidos, que atualmente tem 35,4% de todo esse poder.
E galera, descendo um pouquinho mais, né, a gente consegue ver isso aqui de uma forma mais gráfica, onde a gente tem aqui os Estados Unidos, né, responsável por 35,4% dos mineradores no mundo, e o Cazaquistão com 18,1% do poder computacional, né, e dos mineradores no mundo. E galera, por que que isso me preocupa, né? Porque a gente está falando de uma crise, a gente está falando de uma crise lá no Cazaquistão, onde o governo ele já está aí mandando toques de recolher, a gente já está vendo aí o preço do gás subindo, o preço do combustível subindo e tudo mais, e isso pode impactar com os mineradores estando desligando suas máquinas por causa desses protestos, né? Por causa de aumento de energia, por causa de regulamentação de internet, corte de internet lá dentro do país e toda essa questão de governo autoritário que a gente bem conhece, tá? O Cazaquistão ele foi o principal país que foi buscado como refúgio da China depois que proibiram a mineração lá em meados do ano passado, né? Então a gente sabe que ele é um país mais ao norte, mais frio e que faz fronteira aí com as regiões da China, né? Principalmente ali no noroeste chinês. E pessoal, como lá é o segundo maior país polo de mineração no mundo de Bitcoin e a gente está vendo aí toda essa questão de crise, todas essas ondas de protesto e tudo mais, a gente pode sim ter um impacto direto no mundo de criptomoedas, uma vez que boa parte do poder computacional está lá. Então, se acontecer alguma coisa com esses mineradores, se eles forem impedidos de minerar de alguma forma, a gente pode ver uma queda drástica no poder computacional da rede e, consequentemente, na nossa segurança, que eu comento bastante com vocês, tá? Também não vou passar disso de uma forma muito detalhada aqui, tá? Eu vou deixar tudo isso lá no Telegram para vocês, tanto esse site aqui com os gráficos, quanto a notícia para vocês estarem conferindo, beleza? E vamos agora falar de análise aqui das criptomoedas, né? Que a gente tem aqui que nosso indicador Fear and Greed Index, ele está em nível de extremo medo, né? Com 15 pontos agora. A gente sabe que ele vem de um histórico aí bastante conturbado, né? Que ele teve uma queda aí nos últimos 2 meses de níveis de extrema ganância de 84 pontos até um nível aqui de extremo medo de 16 pontos, né? Que foi o nosso fundo do pânico aí no começo de dezembro. E agora a gente está aqui com 15 pontos, que é uma mínima de todos os tempos aqui nos últimos 3 meses, indicando que os investidores, né, como um todo, eles estão fechando suas posições, eles estão aí diminuindo suas posições e também vendendo seus criptoativos no prejuízo, achando que o Bitcoin acabou, achando que o mercado todo está desmanchando e que não tem mais sentido investir em Bitcoin. E a gente sabe que esse indicador ele é ótimo para mostrar para a gente regiões de interesse, né, com base no fundamento e no próprio sentimento do mercado. Ele nunca mostra topos e fundos assim propriamente ditos, mas ele é muito interessante aí, está demonstrando para a gente regiões onde as pessoas elas estão desacreditadas com Bitcoin e a gente sabe muito bem que nesse mercado a gente tem que comprar dos desesperados e vender para os otimistas. Então pessoal, passando agora no nosso order book, né, que eu sempre gosto de dar uma passadinha aqui com vocês, a gente já consegue ver de cara, deixa eu resetar esse livro de ofertas aqui. Pessoal, a gente consegue ver de cara como que o risco-retorno está muito mais favorável para os compradores estarem atuando, né? A gente tem muralhas nítidas aqui nos 42 mil dólares, que é o nosso ponto de suporte de imediato, e quanto mais o preço cair, mais pessoas vão estar interessadas em comprar, tá? Se a gente olhar aqui na parte dos vendedores, os pontos redondos psicológicos, tal como 42, 41 e 500, 41, vão servir como pontos aí de ancoragem e de compra, assim como os 40 mil dólares, né, 40 e 500. Então a gente já tem mais de 1.500 tokens alocados até os 40 mil dólares. E quanto mais o preço cair, mais pessoas vão estar interessadas em comprar, porque o preço já caiu bastante e está extremamente esticado o mercado, tá? E do lado dos vendedores, quanto mais o preço cair, menos pessoas vão estar interessadas em comprar, porque o risco-retorno vai estar extremamente desfavorável para quem quiser atuar vendido, beleza? Então a gente só começa a ver tokens lá próximo aos 50 mil dólares, que é uma região de resistência de topos prévios, assim como 52 mil dólares, tá? Então o risco-retorno está extremamente desfavorável para quem quiser atuar vendido e muito provavelmente as pessoas que vão atuar vendidas agora, elas vão vender no prejuízo, tá? Então olhando agora também o nosso S&P 500, né, que a gente teve uma queda muito drástica ontem por volta das 16 horas, se vocês estarem dando uma olhada aqui, foi justamente a hora que teve a reunião lá do Federal Reserve, né, que eles soltaram todas as atas. Então aqui a gente viu uma queda drástica no mercado, na maioria das ações e consequentemente nesse índice. E pessoal, como eu comentei aqui para vocês, venho comentando ao longo dessa semana, a gente viu que a Bolsa de Valores americana ela vem demonstrando uma certa fraqueza, né? A gente tinha aqui rompimento de topo histórico sem grande continuidade e que as ações elas já estavam bastante esticadas. Então isso foi um gatilho para dar dando uma desencorajada aí dos investidores e também está dando uma freada no mercado, tá? Se a gente olhar aqui dá para traçar uma linha de tendência que vem segurando bastante o
preço aqui, segurou aqui na crise da Evergrande, ela começou ali e a gente viu aqui toda aquela questão da nova variante do corona e a última reunião do Federal Reserve que também deu uma retrocedida no mercado, tá? Então a gente pode sim ver os preços voltando para esses patamares e seguindo nossa tendência saudável de alta. Lembrando que o mercado ele tá aí saudável no diário, tá saudável aí no semanal, mas se a gente olhar o gráfico mensal, galera, é muito complicado porque ele tá esticado e eu comento isso bastante aqui com vocês, né? Uma hora ele vai precisar corrigir porque tudo é feito de tendências, tá? Então ele fez aqui um fundo que foi lá no Corona, ele fez um topo, fundo ascendente, e ele ainda está bastante esticado da região das médias, não voltou para a região das médias desde meados do final do ano passado. Outra coisa que vocês podem estar dando uma olhada aqui é essa leve divergência baixista no gráfico mensal, tá? Isso aqui costuma ser um indicativo de queda e de que o mercado está extremamente esticado e que uma hora vai corrigir. Então vamos estar dando uma olhada nisso porque a gente sabe que o mercado de criptomoedas e o mercado tradicional eles estão correlacionados e uma eventual correção no mensal aí no mercado tradicional pode levar o mercado de criptomoedas a seguir o mesmo rumo. Tá? Olhando agora a nossa dominância, que eu sempre gosto de passar aqui com vocês, a gente está tendo um dia de alta. Se a gente olhar aqui no gráfico de 4 horas, aqui um gráfico menor, a gente consegue ver como que a queda do Bitcoin fez o capital voltar para o Bitcoin, né? O capital sair das altcoins e voltar para o Bitcoin. Isso é visto de uma forma muito nítida, pessoal, quando a gente vem aqui, por exemplo, nas moedas contra o próprio BTC, né? A gente vê que a maioria delas aqui, elas estão em queda, tá bem vermelho aqui, e uma moeda contra o BTC significa que ela está tendo um desempenho pior que o próprio Bitcoin, né? Então, como a maioria das altcoins aqui elas estão caindo contra o Bitcoin, significa também que o capital ele está voltando para o Bitcoin, que é o que a gente consegue ver aqui no gráfico da dominância, coisa que eu comentei para vocês que uma hora ia acabar acontecendo, tá? Isso era quase que inevitável de acontecer porque o capital ele foi bastante aqui para as altcoins, como eu mostro muito aqui para vocês. E a gente sabe que a tendência, né? Como o Bitcoin ele estava consolidado e tudo mais, as altcoins elas estavam apresentando mais oportunidades. E logo o Bitcoin ele passou a ser desinteressante para os investidores e isso fez com que o capital fosse para o mundo das altcoins e saísse do Bitcoin e consequentemente que a dominância caísse. Como a gente tem que a dominância está bastante esticada, uma hora a gente precisa aqui fazer um topo descendente que vai ser o capital voltando aí para o Bitcoin, seja para proteção de capital, né, em caso de queda tal como a gente está vendo agora, ou então caso o Bitcoin resolva ficar bullish aí, que é uma coisa que a gente já vai discutir as probabilidades mais para frente, mas que também tende a puxar o capital, tá? Lembrando que o cenário maior a gente segue dentro dessa figura de acumulação, onde os 39% é um ponto de interesse do mercado, e também que é muito importante passar aqui dos 50% de dominância, porque o capital ele vai estar em sua maioria alocado no Bitcoin e não nas altcoins. Tranquilo? Passando agora no nosso Bitcoin, né, e olhando toda aquela queda, a gente tem bastante coisa para falar aqui, galera. Sério, é muita coisa. Por isso que esse gráfico tá todo marcado, todo rabiscado, tá? Porque cada rabisco desse é um ponto importante. Pessoal, aumentando até um pouquinho o gráfico aqui para vocês verem melhor, primeira coisa que a gente tem que ficar de olho. Nos gráficos menores, o Bitcoin ele estava dentro de um padrão aqui de continuação, né? A gente teve uma queda, né? Uma rejeição aqui dos 52 mil dólares muito grande. Aí a gente fez uma espécie de flâmula de baixa, tá? Isso aqui é um padrão de continuação que tende a romper para baixo e de fato rompeu. Então a primeira coisa que a gente vai ficar de olho é nesse próprio rompimento, né? Se a gente traçar um alvo aqui e replicar, a gente vê que esse alvo ele está lá na região dos 39.500, 40 mil dólares aí arredondando, tá? O que faz com que os 40 mil dólares seja um ponto muito interessante de suporte para a gente estar analisando. Outra coisa que a gente precisa analisar também é essa própria cunha, né? A cunha que eu comento aqui com vocês no gráfico diário, que até então se mostra segurando o preço, tá? A base dela aqui se mostra segurando o preço e é um padrão que é comum a gente tá aí perdendo fundos, né? E sem grandes continuações, porque é um padrão também de acumulação que tende a romper para cima, tá? E por último, mas não menos importante, o nosso fundo do pânico nos 42 mil dólares, tá? Esse fundo do pânico aqui nos 42 mil dólares, ele também serviu aqui de fundo aqui próxima região dos 40 e de topos prévios lá na nossa consolidação em meados de maio, junho do ano passado. Então é um ponto importante aqui de suporte para o preço e que a gente vai ficar de olho para estar buscando acumulações, uma vez que o risco retorno
está extremamente favorável, tá? Isso olhando o longo prazo. Falando aqui um pouquinho mais de curto prazo, galera, a gente sabe sim que aqui tem um colchão de pessoas que estão querendo comprar, que é uma região muito nítida aí de suporte, mas a gente tem um ponto também que antes servia de suporte e agora está servindo de resistência, né? A gente tinha várias pessoas que estavam compradas aqui e com o rompimento desse ponto, essas pessoas todas que compraram aqui, se não foram liquidadas ou não foram estopadas, elas estão no prejuízo. Isso tende a fazer com que quando o preço volte à região dos 45 mil dólares, ele seja um ponto importante de resistência, porque esse pessoal vai querer fechar suas posições aí para voltar com o dinheiro pelo menos no 0 a 0 ou quem sabe com um pequeno lucro. Então é muito importante aqui para o preço se manter altista, ele passar dessa região aqui dos 45 mil dólares, tá? Confirmar um rompimento aí para a gente estar aí mudando o cenário baixista do Bitcoin, que até agora está bem bearish, né? Os ursos estão no comando. E uma coisa que também está me deixando otimista com operações de curto prazo é essa possível cunha descendente que a gente tem aqui nos 15 minutos, com um rompimento e talvez até um pullback, né? A gente ainda não viu volume nem nada, mas se vocês olharem aqui no RSI, a gente tem uma divergência altista muito nítida, tá? Se a gente pegar todos esses fundos aqui, esses fechamentos, a gente teve fechamento aqui, fechamento aqui, fechamento aqui, enquanto as mínimas ali do RSI estava subindo. Tudo isso em uma figura de acumulação que tende a romper para cima. Isso aí é um sinal aí de possível reversão, tá? Que a gente pode ter achado aqui um fundo provisório nessa região próxima aos 42.500, mas um eventual rompimento disso pode simplesmente levar a gente por um topo descendente aqui próximo à região dos 45 mil dólares, que é de extrema resistência, tá? Então no curto prazo sim a gente pode ver o Bitcoin subindo, mas no longo prazo a gente segue uma tendência muito nítida de baixa, e quando eu passar aqui o sentimento do mercado, tá? Vocês vão entender tudo isso que eu tô falando também, que é bastante importante a gente colocar aí todos os pingos nos is antes de ir para as considerações finais. Mas o cenário aqui do Bitcoin, resumindo, né, tudo isso que eu falei, ele é um cenário um tanto quanto baixista em todos os tempos gráficos, e a gente segue aí na nossa correção no semanal, tá? Uma vez que a gente perdeu essa região aqui, e a gente pode possivelmente perder os 42 mil dólares, tá? Mas então, olhando agora o sentimento, tá? A primeira coisa que eu queria passar aqui com vocês são as liquidações. E pessoal, sério, teve muita gente que foi liquidada. Nas últimas 24 horas tiveram 884 milhões de dólares liquidados. Isso equivaleram a 223 mil traders, sem contar que uma única liquidação aconteceu no valor de 10 milhões de dólares na BitMEX, né? No XBT ou USDT, que são os contratos futuros lá do Bitcoin nessa corretora. E galera, imagina o que é você perder 10 milhões de dólares em uma única operação por liquidação. Então sim, teve muito capital liquidado, teve muita gente liquidada e a gente tem que ficar de olho nisso. E por conta disso, a gente tem o nosso próprio sentimento do mercado que mostra pra gente, né, já estava indicando pra gente uma possível queda, como eu comento bastante aqui com vocês, tá? Então esse sentimento do mercado, ontem eu fiz um vídeo bacana falando sobre ele e eu falei, galera, toma cuidado porque a gente está numa região de suporte, mas tem muita sardinha que está acreditando na alta, tem muita gente comprada, tem quase que 5 pessoas compradas para cada pessoa que está vendida, né? E a gente sabe que 95% das pessoas no mercado financeiro, elas tendem a errar o sentido do mercado. Então foi dito e feito, a gente viu aí um movimento de baixa muito grande, né? Que o Federal Reserve foi o gatilho para ter acontecido, e juntamente a ele uma série de liquidações, né? A gente teve aí milhões de dólares, quase bilhões de dólares sendo liquidados nas últimas 24 horas, e juntamente com isso a gente viu também o nosso Open Interest caindo, ou seja, os contratos sendo fechados, né? Os contratos aí sendo encerrados por causa de liquidações, por causa de stops, e tudo isso diminuindo a liquidez do mercado. Mas ainda assim, toma muito cuidado porque a gente tem bastante gente que segue comprada, né? O nosso long short ratio aqui, ele segue nos níveis de 3,39, ou seja, quase 3,4 compradores para cada vendedor. E isso ainda me preocupa, tá? Isso ainda não me deixa totalmente confiante para a gente estar buscando acumulações mais pesadas, porque isso pode levar o preço a estar caindo mais. Beleza? E agora nas nossas considerações finais, falando de toda essa queda, né, a gente tem sim pontos de suporte muito nítidos. A gente tem aqui a região dos 40 mil dólares, a região dos 42 mil dólares, fundos prévios, número psicológico, alvo de figura, o fundo da cunha, né, uma possível divergência
altista junto com uma figura de reversão aqui nos gráficos menores que podem indicar sim um fundo a curto prazo. Mas como tem muita gente que segue comprada, então tomem cuidado aí, principalmente se você está muito posicionado e está fazendo aí algumas parciais, tá? É muito necessário você estar protegendo o seu capital, porque a gente está numa tendência baixista no Bitcoin aí, nos gráficos diário, no gráfico semanal, que segue em queda enquanto tem muita gente que está apostando na alta, galera. Então vale sim você buscar fazer umas parciais caso você esteja bastante comprado, principalmente face à resistência forte que a gente vai ter nos 45 mil dólares. E se você é do time que não está sem posição nenhuma, parabéns, chegou a sua hora de começar a atuar. A gente tem um lugar onde o risco-retorno está extremamente favorável e vale fazer aí alguns aportes, nem que sejam fracionados, tá? Aportes fracionados com certeza, mas é muito importante você estar deixando capital caso a gente veja o preço continuar caindo e a gente vê um flush aí próximo aos 40 mil dólares ou quem sabe abaixo, né? Essa volatilidade gera excelentes oportunidades de acumulação e é dentro dessas oportunidades de acumulação que a gente tem aí as melhores operações para estar fazendo no mundo de criptomoedas. E tudo isso face a um cenário conturbado aí no Cazaquistão, onde tem polos de mineração e o Federal Reserve aí começando com seu programa de tapering, né, e tirando aí os estímulos à economia americana. Então vamos ficar de olho nesse cenário do Bitcoin, nesse cenário cripto, porque isso pode sim seguir uma queda, mas ainda assim a gente pode ter excelentes oportunidades de estar acumulando nessa queda. Então o vídeo de hoje foi esse, eu espero que vocês tenham gostado, né? E se você não me conhece, seja bem-vindo. Eu queria te convidar a se inscrever no canal, porque aqui eu sempre posto análises diárias comentando de pontos fundamentalistas, análise on-chain, gráfica, sentimental, todo o cenário global que pode estar envolvendo e impactando no mundo das criptomoedas. E no mais convidar vocês a estarem me seguindo nas redes sociais, que os links estão aqui embaixo na descrição desse vídeo, e também tá aí entrando no meu grupo de investimentos 100% gratuito na plataforma chamada Slack. Beleza? Vamos ficar de olho com esses pontos de suporte, tá? Vamos ficar de olho também com todo esse cenário global, com todas essas sardinhas que estão apostando na alta. E eu vou ficando por aqui. Tenha uma excelente quinta-feira, tá? Ótimos investimentos, muita cautela e principalmente saiba que esses momentos de pânico são os momentos que geram as melhores oportunidades. Demorou? Tamo junto, galera.